Ora, muito boa tarde a todos novamente, bem-vindos a mais uma sessão do programa Talento. Hoje vamos falar sobre o papel da gestão de pessoas na indústria de moldes e plásticos. Vamos analisar o que é qual o momento atual, quais as necessidades, quais as que são as boas práticas nesta área que estão a ser realizadas no mercado e como as podemos trazer para dentro do nosso setor. Connosco hoje temos os nossos oradores convidados, aqui o Artur Ferraz e a Patrícia Batista, que connosco vão partilhar as suas ideias, o seu conhecimento, a informação que têm e a experiência que têm nestas áreas, para abordarmos este tema. Eu gostaria de apenas lembrar a todos que poderão colocar as vossas perguntas, comentários, sugestões no nosso chat, no nosso Q&A, e nós vamos responder ou tentar responder a cada uma desses comentários ou perguntas que possam surgir. Para começarmos, eu dava a palavra ao Artur Ferraz, para nos fazer aqui uma primeira introdução ao tema, diria assim. Vamos lá introduzir. Olá, boa tarde, Manel. Olá, Patrícia. Olá a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem aí desse lado e participarem em mais uma Talento Days ou Caio Session, já no seu terceiro ano, não é, Manel? Exatamente. E sem mais delongas também tentar aqui fazer só a apresentação, que vou só interromper porque vou fazer isto de outra maneira, que é para depois vou partilhar a tela e vocês vão ver imensas coisas desagradáveis aqui, salvo erro. Ok, aí está, pronto. Eu penso que ela já está visível e que estão em conta. Nós vamos fazer aqui uma pequena apresentação muito rápida e para depois termos aqui tema de conversa e podemos também desenvolver a temática. Mas sobre este tema resolvemos dar aqui duas fases, né? Alguns desafios e algumas linhas de ação em termos gerais e depois ser aqui quase que um kick-off para aquilo que nós podemos desenvolver e falar atrás. Sempre que nós falamos sobre estas urgências e sobre estas necessidades, ou sobre estes desafios, julgo que é sempre importante colocar-nos sobre o porquê que é urgente mudar, não é? E essa urgência de mudança, não só sobre aquilo que aqui está escrito, a mudança não vai esperar por nós. Os líderes empresariais e líderes governamentais precisam de ser proativos na requalificação das pessoas para que todos possam beneficiar da quarta revolução industrial ou da quinta, se quisermos, ou de todos os processos de transformação, visto que esta frase é anterior à pandemia e esta última fase, a guerra, na Europa, e portanto são processos de transformação sobre processos de transformação. Já não é só uma questão de preparação para a quarta revolução industrial, trata-se já de uma mudança de paradigma, de forma de estar e provavelmente de reorganização até geoestratégica e geopolítica que tem impactos a vários níveis e que portanto precisa de ser olhado, de ser visto numa perspectiva cada vez mais holística. Para tentarmos perceber isto aqui um bocadinho melhor, eu tentei, visto que isto é uma sessão feita essencialmente para a indústria e indústria carros, motores mecânica e, portanto, todas estas ligações, eu fui buscar aqui um pequeno filme que gostava de partilhar convosco sobre a evolução desta primeira questão sobre a eficiência. Porque vamos falar sobre eficiência. Uma das grandes questões que vamos falar hoje é exatamente o desafio da eficiência. As empresas têm que ser mais eficientes. Bom, e com este filme tentamos um bocadinho dar esta noção do que é que isto tem a ver com aquilo que vamos falar. Portanto, eu vou aqui passar isto. O filme é muito rápido, só a primeira parte é que demora, a última parte já vão ver, é muito rápido e vão ver porquê. Portanto, vou ver se eu conseguir pôr isto a dar. Eu julgo que sim, que isto vai correr bem e que não... Está a dar. Isto se consegue ouvir? Não. Eu queria ouvir o som. Sim. Changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
Portanto, não adormeçam, é só mais um bocadinho. Eficiência nos anos 50. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after the stop. Just 60 seconds. Portanto, só. E já está. E era isto que eu queria partilhar convosco, já nos podemos ir embora. Basicamente, enganei-me, peço desculpa. Vou aqui partilhar outra vez e cá está. Aquilo que nós queríamos aqui mostrar, e principalmente com isto, é que este segundo muito intenso troca de pneus demorou anos a ser desenvolvido e a ser preparado, como não pode deixar de ser por esta equipa. Mas há aqui 40, 50 anos de diferença, há aqui mais de 50 anos de diferença que são esta. Vejam no que é que o indivíduo que relatava dizia. O carro sai só neste espaço incrível de um minuto, não é? Foi o que ele disse no fim. Portanto, foi tão rápido que ainda deu tempo para polir o coisinho da frente, né? Portanto, veio lá o indivíduo polir, só faltava ali um indivíduo a fumar um cigarrinho enquanto estava ali a ver. Portanto, tudo isto dava tempo para fazer e vocês deram tempo para ir buscar uma sandes e trazer. Ora, isto é completamente impensável nos dias de hoje, quando uma das coisas que se nos pede é efetivamente a eficiência dos processos. E é exatamente aqui que aparece o primeiro contexto, que é a necessidade de aumentar a eficiência. E o que é que eu quis trazer aqui com este vídeo? É um bocadinho explicar esta noção, porque acaba por estar aqui tudo aquilo que nós vamos falar. A necessidade de preparar pessoas, a necessidade de mudar o mindset. Os primeiros indivíduos que apareceram ali eram mecânicos, os terceiros eram uma equipa de trabalho a funcionar, os últimos que apareceram eram uma equipa que funcionava de uma forma autónoma, independente, em que cada um sabia exatamente qual era o seu papel, qual era a sua responsabilidade e sabia que tinha um deadline para cumprir, que é 1 segundo. Portanto, estamos a falar em reduzir um tempo incrível relativamente ao espaço de produção. Agora a questão é, para ganhar 1 minuto, o que é preciso fazer na equipa? O que é preciso criar e desenvolver para que isto seja uma realidade? Como é que nós reduzimos os nossos tempos de operação? Como é que nós conseguimos ser mais eficientes? Como é que nós conseguimos transformar efetivamente a nossa capacidade de trabalho para que isto seja uma realidade? Ora, é aqui que está o fenómeno, e com este filme tentámos só, aqui em jeito de brincadeira, também trazer isso. E as outras todas acabam por vir aqui um pouco a reboque, perdoe-me a expressão. A necessidade de flexibilidade produtiva, fruto das alterações constantes dos projetos. Repara, é exatamente isto. Mais uma vez aqui, e isto é uma característica cada vez mais comum nos setores, é que nós precisamos de alterar a forma como se está a trabalhar, ou porque as prioridades mudam, ou porque determinadas questões vão sendo alteradas, e vamos ter que reajustar de uma forma quase que diária, ou em muitos casos mesmo diária, as nossas questões produtivas, a nossa força produtiva, seja em termos de parque de máquinas, seja a nível de pessoas, à prioridade dos clientes. E porque é que elas vão mudando? Exatamente pelo tal contexto que falávamos ali ainda há pouco, esta questão que é cada vez mais pertinente e que tem a ver com a grande volatilidade dos nossos mercados atuais. E por último aqui, lá está uma necessidade de pessoas qualificadas tecnicamente. Já vamos ver aqui também o que é que queremos dizer com esta questão do qualificadas tecnicamente e o que é esta qualificação técnica. Como vimos ali, é a tal ideia
dos tais mecânicos que agora são mais membros de uma equipa e que já não é só a sua vertente técnica que é importante, mas sim a forma como eles vão trabalhar em equipa. Reparem que na última muda de pneus, lá estavam para aí umas 16 pessoas ali. Ora, se cada um chegar lá e dizer, não, eu trabalho como eu quero, porque eu é que sei, é impensável aquele tipo de resultado. Não é? Porque aquelas 16 pessoas têm que ter uma forte preparação de trabalho em equipa, de relacionamento interpessoal, de saber exatamente qual é o seu papel e qual é o papel que os outros têm para garantir o resultado final. O resultado final não se garante porque há um deles que é muito bom. Não é? Isso não existe aqui, não há primadonas neste tipo de cenário. E se um deles chamar em primadona, o carro perde 2 décimas, e se perder 2 décimas são capazes de perder a corrida, e se perder a corrida são não sei quantos milhões que perdem. E portanto, a este nível não se pode brincar e portanto não se pode ser primadonas. E é isto que é importante também trazermos neste sentido. Portanto, lá está, e isto leva-nos à outra componente, que é o facto da indústria ser ou ter muita dificuldade, ou mais dificuldade, em atrair pessoas relativamente a outras áreas profissionais ou a outros setores que são mais atrativos, principalmente para as gerações mais jovens. E quando eu digo das gerações mais jovens, refiro-me concretamente àquelas que vão estar a trabalhar daqui a 10 anos, não é? Que são aqueles que estão a entrar no mercado, que vão entrar no mercado agora com 20 ou 21 anos e que daqui a 10 anos têm 30 anos e, portanto, estarão no seu auge, digamos assim, profissional, estarão a atingir o seu grosso. Estas pessoas que estão a entrar no mercado agora são pessoas que já nasceram no século XXI, têm um conjunto de características que são diferentes da força de trabalho que já está no mercado há mais tempo, e que, naturalmente, nós teremos que conseguir adaptar as nossas organizações para essas características. Se não o conseguimos fazer, seguramente outros setores conseguem e claramente fica a ser mais difícil atrair essas mesmas pessoas. Um outro fator aqui importante, lá está, e que tem a ver com tudo aquilo que estamos a dizer, o desafio das alterações macroeconómicas e políticas atuais. E quando falo disto, falo, por exemplo, da possibilidade de hoje, e de hoje falava com um indivíduo que dizia que era nómada digital, e portanto ele está registado e paga os impostos em Espanha, mas está a trabalhar no México. E foi para o México porque gosta daquilo. E portanto está lá, apanha mais sol, é mais giro, e no entanto ele trabalha para uma empresa espanhola. Desconta em Espanha. Ora, esta capacidade de fazer isto a este nível tem que estar consciente nas nossas organizações, tem que ser algo que tem que ser equacionado, porque é o futuro. Ou se calhar é o presente, não é? Em muitas delas. E, portanto, é algo que nós temos que equacionar. E por último aqui deixo o desafio dos processos de sucessão nas organizações, principalmente quando falamos nas organizações de cariz familiar. E porquê é que são importantes? Porque marcam uma mudança relativamente à forma como as organizações também são geridas e são trabalhadas interiormente. Portanto, aqui algum contexto e principalmente pensar aqui nesta ótica do qual é que pode ser o papel em termos das dificuldades e dos desafios, não é? Uma das questões que nós sentimos cada vez mais, principalmente aqui das alterações macroeconómicas e macropolíticas, por exemplo, é as grandes disrupções que existem atualmente relativamente ao setor das compras de matérias-primas, etc., e portanto de fluxos de coisas que eram consideradas relativamente simples, mas que agora se colocam em outros patamares e com outros níveis e que exige um nível de negociação diferente. Ora, se nós não temos poder de negociação junto dos fornecedores, naturalmente os fornecedores, porque são naturalmente também grandes organizações, treinam os seus profissionais para conseguirem obter melhores resultados junto dos clientes que têm. Ora, um comprador numa empresa que não tem capacidade de negociação, não a desenvolveu e não a consegue ter do ponto de vista
do seu vocabulário, até muitas vezes, naturalmente tem muita dificuldade em trabalhar estas componentes. Eu diria aqui, lá está, em termos de linhas de ação, e muito rapidamente aqui também, que o mundo moderno precisa de organizações e pessoas que se possam adaptar rapidamente à mudança e que estejam sempre em constante aprendizagem. Esta é uma grande questão que se coloca aqui, porque para nós sairmos daquele momento dos anos 50 em que tínhamos aquelas pessoas a fazer aquele trabalho daquela forma, para esta nova forma de mudança, não é? da própria Fórmula 1, é preciso criar uma nova mentalidade de trabalho que passa pelas pessoas saberem e terem consciência, as pessoas e a própria organização, e principalmente quem manda nas organizações, de que a aprendizagem tem que ser constante. E não é só a aprendizagem técnica. A aprendizagem técnica é importante se as pessoas não souberem trabalhar de equipa da maneira como nós precisamos que elas trabalhem atualmente. Esses conhecimentos técnicos não servem de nada porque só fazem, só estão com a pessoa e, portanto, esses conhecimentos não estão com mais ninguém. É daí que vem esta afirmação que eu já passei, mas que gosto de refletir e de repassar, do Kevin Kelly, o CEO da Wire, que diz: os principiantes têm de poder fazer perguntas parvas, cometer erros estúpidos e ensinar aos outros o que aprenderam com isso. Isto é fundamental. Agora, quando nós estamos em constante disputa a falar sobre coisas e não permitimos às pessoas até fazerem esse tipo de perguntas para não parecer mal, então, naturalmente, não estamos a permitir que as pessoas possam desenvolver, melhorar e acrescentar valor àquilo que se está a fazer. Nós estamos a entrar dentro de uma área e dentro de uma época que exige que as pessoas, muitas vezes, estejam a trabalhar planeamento, produção, organização, resolução de problemas para clientes em situações em que nunca tinham sido testados. E, portanto, eles têm que desenvolver capacidade crítica, têm que desenvolver capacidade de pensamento crítico. E só se desenvolve pensamento crítico em equipa com este tipo de condições, porque se isto não existir, as pessoas, por isso simplesmente, ficam caladas perante as situações que lhes estão a aparecer. E de facto, isso não deve de ocorrer. Algumas linhas de ação simples para tentarmos ir aqui a estas questões e pensar isto de uma forma relativamente simplificada. Primeiro, impulsionar então as mudanças, ou esta mudança da organização exige que haja a concepção do modelo de estrutura organizacional, e cá está aqui a importância de termos uma estrutura organizacional que funcione. Vamos aqui depois explicar um bocadinho melhor esta noção. Modelo de desenvolvimento de pessoas, saber atrair pessoas para a organização, portanto, que é diferente de um e do outro, e por fim, conceber sistemas de organização de trabalho. Há muitas outras áreas, eu julgo que estas são fundamentais porque são a base. Sem estas estarem desenvolvidas, e reparem, quando eu digo isto de ser a base, é dizer que estamos ainda nesta fase, em muitos casos, que é de criar condições para que depois os sistemas se desenvolvam. E, portanto, isto é um trabalho que demora o seu tempo a ser desenvolvido, a ser trabalhado, e não se faz de um dia para o outro, não é? E quando falamos aqui em estrutura, por exemplo, passa logo pela primeira parte, que é qual é o papel das pessoas nas organizações. Muito simples, né? Quem é que é quem na empresa, quais são as suas responsabilidades. Eu já nem falo em tarefas, falo em responsabilidades, que é toda a gente saber quais são as responsabilidades que tem e também saber e conhecer quais são as responsabilidades dos outros. Ora, muitas vezes quando questionamos isto às pessoas, as respostas são surpreendentes. Né? Depois é preciso saber avaliar resultados e não pessoas. Nós não somos psicólogos clínicos, não temos que avaliar pessoas, nós avaliamos resultados que as coisas fazem. Portanto, nós também não avaliamos as pessoas, avaliamos o desempenho que as pessoas têm. E, portanto, a avaliação de resultados é aquilo que eu espero que façam comigo, que é, eu obtive ou não obtive resultados e sei ou não avaliar os resultados das pessoas. É claro que para avaliar resultados tem que ter objetivos definidos. E para isso esses objetivos têm que ter métricas de avaliação que funcionem. Não é? Ora, se não têm, é muito difícil saber avaliar resultados. Portanto, quando se fala em avaliar resultados, naturalmente fala-se em também saber que é necessário definir objetivos. Saber que não se avaliam resultados sem as pessoas terem autonomia. Não é?
Se eu não tenho autonomia, não posso alcançar resultados, não é? Quer dizer, é muito difícil fazê-lo sem ter autonomia para fazer isto. E dar autonomia é, no fundo, atribuir responsabilidades e as pessoas saberem qual é, digamos, o seu range de responsabilidades na organização. Eu sou responsável por coisas que começam aqui e acabam aqui. Quando as coisas chegam aqui, tem que passar a alguém e alguém tem que tomar conta. E, por último, aqui, responsabilizar. Saber dar autonomia é, no fundo, depois exigir responsabilidade. E, portanto, é preciso que eu saiba exercer e a organização saiba responsabilizar as pessoas pelos resultados que alcançam. E eu também saber que sou avaliado pelos resultados que alcanço e não pela quantidade de trabalho que faço. Porque há muita gente que faz muito trabalho, mas é trabalho que não devia fazer. E, portanto, ele diz, mas eu tenho muito trabalho. Sim, pois, mas os resultados que provocou são o quê? Por último, e este quinto vai-se repetir várias vezes neste slide, que é para ficar, vamos usar aqui uma técnica de repetição, que é reconhecer e valorizar. É a única forma de ficar. As pessoas aprendem melhor e sabem se forem reconhecidas e se forem valorizadas, se o seu trabalho for valorizado. Se não for reconhecido e se não for valorizado, as pessoas saem das empresas e vão para outras, à procura de serem reconhecidas e valorizadas e passam a vida nisso. Portanto, é algo que vamos ver também neste slide no final, principalmente estamos a falar de desenvolvimento de pessoas. Aqui esta parte, desenvolver competências, ok, aqui é preciso saber quais são, que competências é que eu preciso desenvolver, e é aqui que temos que pensar que não podem ser só competências técnicas, precisamos também de competências, as chamadas soft skills, eu gosto de chamar power skills, né? São essas que fazem a diferença, são as competências de diferenciação relativamente às outras. Avaliar resultados e que permita que haja também dentro da organização a fomentação da aprendizagem. Porquê é que precisamos fazer isto? Porque a maior parte das pessoas, em muitos casos, nas áreas industriais, não gosta de participar em formação e acha que a formação não faz parte do trabalho. É tal questão, não é? Se nós queremos resultados excepcionais ou resultados muito bons, não os podemos fazer porque tirámos um curso há 3 anos sobre organização e métodos de trabalho. Eu tirei esse curso já há 3 anos, já está tudo feito. É tal história das questões. E depois criar mecanismos, lá está, de formação contínua, ou seja, garantir que a formação é contínua. E por último, já está aquilo que estávamos a dizer, também se esse esforço, se essas questões não forem reconhecidas e valorizadas, também não serve de muito. Também, e aqui já vou avançar mais, já sabem qual é a quinta, não é? Portanto, eu vou pôr, exato, reconhecer e valorizar, mas a primeira é saber quais são as competências que eu tenho que contratar. Esta é fundamental, porque assim, muitas vezes precisamos de pessoas e dizem, então que competências é que andamos à procura? Temos uma dificuldade enorme em conseguir perceber. Olha, se eu não sei que competências é que vou contratar, não sei como é que vou desenvolver estes planos de atração e principalmente como é que vou comunicar esses planos de atração de forma externa e interna dentro da própria organização, porque muitas vezes eu até tenho as pessoas dentro da empresa, mas elas nem sequer sabem que existe uma oportunidade interna para poderem subir, não é? Portanto, e vamos buscar competências fora quando se calhar até as podíamos ter internamente. Portanto, criar também estes mecanismos de procura ativa. E por último, e também para deixarmos aqui espaço para a outra parte, a concepção de sistemas de organização de trabalho, que é percebermos o quê? Como é que nós vamos planear atividades críticas, como é que elas podem ser desenvolvidas e perceber que para criar este exercício e este mindset de planeamento é preciso, lá está, criar um mindset organizado para isso. Em muitas organizações ainda não é preciso, isto planear não dá porque as coisas estão sempre a mudar. Não, é exatamente porque as coisas estão sempre a mudar que é preciso planear, não é ao contrário. E isto é crítica, nós temos que pôr isso na cabeça de uma vez por todas. É fundamental criar esse mindset. É exatamente porque as pessoas estão sempre a mudar, porque o mercado o exige, que nós temos que saber planear. Temos é que saber planear, tendo em atenção este contexto onde estamos, e para isso é crítico a comunicação interna e externa, principalmente a interna. E quando eu digo aqui interna e externa, tem a ver dentro das áreas funcionais e interáreas funcionais, que ainda é mais difícil muitas vezes nas empresas. Lá está, criar e desenvolver motivos e, por último, exato, é isso mesmo, reconhecer e valorizar pessoas.
e esta A ficava. última, essa última já sabemos. Já. Esta já sabemos, já estava, eu penso que já está. E por último, reconhecer e valorizar pessoas. Só assim, para ficar. A única forma de ganhar é aprender mais depressa que qualquer outra pessoa. E isto é fundamental. Precisamos, para podermos aprender mais depressa e melhor, precisamos de garantir que temos mecanismos para criar exatamente esse mindset de aprendizagem. Eu, se calhar, para já ficava por aqui. Manuel, passava a bola aí para a Sim, emissão. para a emissão, exato, para o estúdio, não é? Não, eu acho que aqui a intervenção do Arthur hoje trouxe aqui quase um apanhado de muitas daquilo que têm sido as nossas sessões ao longo dos últimos meses, ou diria quase anos, que temos falado, se calhar em detalhe, alguns destes temas, e hoje olhamos para eles de uma forma bastante integrada e relacionável entre os próprios. A primeira nota que, no fundo, que queria deixar aí, passando aqui a bola para a Patrícia, passando para o carro de exteriores, digamos assim, passando ali para a Patrícia, tinha a ver um bocadinho com esta comparação daquilo que são estas necessidades do setor, ou o estado da arte do setor nesta vertente da gestão de pessoas, face àquilo que são, no fundo, as melhores práticas que hoje em dia são utilizadas no mercado. E, no fundo, a pergunta é um pouco, onde é que nós estamos? Não é? Em que ponto é que nós estamos? Estamos um bocadinho na idade do Paleolítico ou já estamos absolutamente avançados, quase ficção científica? Ou não é nada disto? Patrícia. Eu vou ter aqui uma posição um bocadinho de advogada do diabo. Ótimo. Já conheço o Arthur há alguns anos e esta troca de ideias é sempre produtiva. O Arthur falou de uma série de coisas e começou com uma que tem a ver com a requalificação, a mudança do paradigma e da requalificação. Eu começava já por aí, em que hoje em dia, e aliás o Arthur usou uma expressão que foi a formação não faz parte do trabalho. Eu não sabia que ainda se dizia isto, porque hoje em dia uma das competências mais críticas do nosso mercado é o continuous learning, portanto a capacidade de estar sempre a aprender. E há vários estudos no mercado, entre os quais as Big Four também os fazem, no caso da McKinsey, em que sugerem que seja definida quase uma estratégia de desenvolvimento e uma estratégia de desenvolvimento de competências para estar focado no futuro. Ou seja, isto não é só é uma mudança de paradigma quase radical. Nós às vezes pensamos a formação como desenvolver competências que eu preciso agora, mas aquilo que nós chamamos aquilo que nós sabemos que são as melhores práticas no mercado é desenvolver competências que nós vamos precisar no futuro. Daí tão importante o Arthur ter referido a questão do erro e da experimentação. Isto são princípios Agile, por exemplo, que é uma filosofia que se pode implementar nas organizações. As pessoas aceitarem o erro. Portanto, quando eu quero uma organização que me pense o futuro, eu tenho que permitir que essas pessoas, como disse o Arthur e muito bem, que podem errar, podem criar coisas completamente diferentes e perceber se isso tem ou não resultados. E, portanto, só assim é que eu construo tal mindset em que vou conseguir pensar como pode ser o futuro e como é que eu tenho que me preparar para isso. Outra das questões, isto é quase um bocadinho, toda a gente se recorda, ou pelo menos uma grande parte recorda-se da estratégia de posicionamento do Porter, não é? É pela diferenciação ou pelo baixo custo. E estes modelos que nós apresentamos aqui, eu considero quase como um commodity já na sociedade. Ou seja, já é um statement. Nós olhamos para a indústria de moldes e plásticos, uma indústria altamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico, portanto a quarta revolução industrial foi totalmente implementada neste setor de atividade, e a minha questão aqui é se, da mesma forma que as competências digitais e tecnológicas estão a ser implementadas, há também um investimento naquilo que são as competências e as pessoas que estão no centro de tudo, não é? Portanto, os negócios são pessoas, os clientes são pessoas e quem não entender de pessoas não entende negócios. E isto eu acho que
que é o primeiro ponto. Isto, na minha opinião, já é um commodity e é um nice to have, não um must, portanto, é um must to have, não um nice to have. Em relação, mas se calhar agora passava ao Arthur. Arthur, este primeiro enquadramento de, afinal estamos a falar aqui de um commodity, como é que tu vês esta questão? Epá, estás a passar agora. É, Devíamos sim. ter uma bola na mão, não é? Que é para podermos passar. Também Estavas aí muito bem. esperança. Devíamos ter. Não, repara, nós estamos. Isto é como em tudo, não é? Nós temos de ter fases de desenvolvimento. E a mim faz muita confusão, muitas vezes, querer avançar, querer ir. Avançar no fim quando ainda não temos o princípio, não é? Isto é a mesma coisa do que estamos a falar, às vezes quando falamos de avaliação de desempenho, e pegando aqui numa coisa muito clara, e dizer, olha, nós nunca avaliámos ninguém, mas queremos avaliar toda a gente ao mesmo tempo e vamos pôr os chefes a avaliar, os colaboradores, toda a gente avalia toda a gente, só porque isto é uma coisa trendy, é bonito, e vi nas revistas que é giro. De facto, eu, na minha opinião, acho que é importante começar pelo início. Portanto, sim, o facto de ser o início ou não caracteriza, tem que ser feito, não é? Este caminho tem que ser feito. Este mindset, para poder existir, na minha opinião, tem que ter uma base, não é? E essa base passa por termos estruturas trabalhadas, desenvolvidas e autonomias, que é, na grande maioria das organizações, a área de gestão de pessoas tem muito pouca autonomia, não é? Portanto, ainda estamos numa fase quase que de accountable, ou seja, a área de gestão de pessoas dedica-se essencialmente à componente legal. Portanto, eles trabalham para o Estado e as pessoas trabalham para o Estado para fazer aquilo que o Estado quer e não aquilo que a empresa precisa. Portanto, a maior parte das pessoas que trabalham em gestão de pessoas, a maior parte das pessoas que trabalham nesta área, não é? Dedica-se essencialmente a trabalhar para o Estado, sendo pago pela empresa em si, que é uma coisa curiosa, não é? Não deixa de ser. E, portanto, é fundamental começarmos a pensar. E depois é assim, se estamos a falar de empresas já relativamente grandes, com 100, 200 trabalhadores, é muito difícil que essa pessoa que está dedicada a essa área depois consiga também fazer a parte de desenvolvimento. E, portanto, é muito difícil que isso aconteça, exatamente porque a parte legal é complexa e exige complementariedade. E isso exige o quê? Bom, ou eu consigo criar mecanismos para tornar essa parte mais mecânica, digamos assim, portanto, mais automática, mais automatizada, de forma a libertar espaço para as tarefas que efetivamente vão acrescentar valor à empresa em si. E isso, sim. Só aqui uma nota, falas na área mais administrativa, payroll, legal, e hoje em dia, lá está, as melhores práticas, essas atividades estão todas automatizadas, são consideradas atividades transacionáveis, uma grande parte delas em BPO, portanto em outsourcing, e isto já não é considerado gestão de pessoas, isto é um básico, não é? Mas a é gestão de pessoas exatamente aí que valor, para chegarmos a É aí que esse temos que ponto, mexer. temos que estruturar, não é? É tal questão, é isso mesmo, não é? Quando nós queremos chegar, isto é a mesma coisa, tirando aqui e apresentando isto numa linguagem diferente, se calhar nós estamos na segunda ou na terceira liga, ou se quisermos, estamos no campeonato nacional, não é? A este nível. Se queremos jogar na Liga dos Campeões e jogar com os big boys, não é? Temos que nos organizar para isso. É isso que estamos a dizer. É claro que é um caminho a fazer, faz parte todo o processo. Mais importante do que percebermos isto é perceber que existe isso, mas temos que o perceber, temos que perceber que há um caminho de desenvolvimento a fazer, tem que ser feito, e esse caminho demora tempo. Quanto mais tempo demorarmos a fazer esse caminho, mais atrasados vamos estar relativamente a outros players que já o fizeram há mais tempo, que já se estruturaram e que têm exatamente esse mindset que a Patrícia está a referir, e bem, porque é isso que estamos a dizer, é que para podermos jogar aí, temos que nos preparar para essas questões. E a componente tecnológica, como dizias, já existe e já está
preparada. Portanto, está aqui, No há fundo, aqui o que vocês estão, no fundo, aqui a transmitir é que esta passagem, digamos, quase da gestão de recursos humanos para a gestão de pessoas não é só a questão do nome, é muito mais do que isso, é uma intervenção muito mais abrangente, de uma outra dimensão, e se calhar nós estamos ainda na fase, em alguns casos, ainda mais embrionária da própria gestão de recursos humanos. Ou seja, o caminho é efetivamente bastante longo ainda a percorrer, até para ligar aqui com uma vertente que também já aqui referiram, que é conhecido, que é a aposta forte que há na tecnologia, no conhecimento das empresas, que depois não é exatamente ajustável com aquilo que são os procedimentos existentes a este nível. E nem todas as empresas, e deixar isso claro também, nem todas as empresas estão nesse patamar. Claro, Algumas estarão claro, mais claro. desenvolvidas e Não. outras estarão Sim, menos evidente, desenvolvidas, como é evidente. óbvio, não é? Até porque algumas Evidente. empresas já têm a função de recursos humanos autonomizada e, portanto, já clarificada. Não é? É olharmos para elas e vermos que esse é o caminho. E, portanto, isto Mas, não há... Arthur, mas deixa-me só pôr aqui uma nota. É assim, quando aqui é falado que os departamentos de gestão de pessoas, de recursos humanos, não têm uma autonomia, eles não têm autonomia, mas têm poder de influência? Ou também aí há um caminho ainda a fazer? A decisão ainda está muito centralizada e que não permite estas áreas Mais uma vez, de... não gosto de generalizar, não é? Claro, não, aqui Mas, nunca estamos a generalizar. pronto, Há até casos e casos, como é óbvio. sim. Seguramente existirão empresas e organizações que têm isso. Eu acho que basta olharmos para isto de uma maneira muito simples. Quais são as empresas cujos diretores têm um orçamento para gerir que lhes é atribuído e que o gerem e que têm que apresentar resultados no final do ano? É só isso. Basta fazermos isso. Eu não vou estar a... Sim. Quais são as empresas e quantas empresas é que nós temos que têm um orçamento atribuído às funções que são de direção? Portanto, se é diretor, ele tem que gerir alguma coisa e tem que gerir um orçamento, não é só as pessoas. Esse orçamento é-lhe atribuído, ele tem que o negociar, ele tem que o conseguir defender e vai fazer o quê para o alcançar, não é? Porque ele vai ter que, no final do ano, vai ter que gerir os resultados e vai ter que apresentar isso a alguém. E Ele tem, sabe fazer inclusive, reporte. prémios indexados a esses resultados. Portanto, e aqui, lá está. Daí a questão da accountability que tu falavas, que é muito importante, que é não só saber ter autonomia, mas ser responsável perante esta Lá está, é a tal questão de ter autonomia e depois a responsabilidade, porque com grande poder vem, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não é? Já dizia o pai do indivíduo que se tornou o das aranhas, pá, o Spider-Man, que é uma das maiores tiradas do mundo. Com grande poder vem grande responsabilidade, não é? Se o meu poder aumenta, naturalmente a minha responsabilidade também. E ela tem que estar clara, não é? Eu tenho mais poder, tenho mais responsabilidade. E a questão é, quando nós atribuímos um orçamento a uma direção, a um diretor que fica responsável por gerir e por saber, esse diretor tem um poder grande, porque é ele que vai tomar decisões, vai poder tomar essas decisões, mas depois vai ter que as defender, não é? E é isso que se espera. Manel, só te acrescentar uma questão. Há pouco falava deste artigo, que até aproveito para partilhar aqui com o grupo. É um artigo que podem consultar na internet. As competências hoje em dia mais importantes, quer dizer, nós já sabemos que o World Economic Forum de 5 em 5 anos identifica sempre as competências mais importantes e todas elas, obviamente, tem havido aqui mudança, não só a introdução de competências digitais, mas a questão do critical thinking, peço desculpa às vezes de ver os documentos em inglês, não me sai em português, mas o pensamento crítico, a questão da capacidade de decisão e a questão da liderança são fundamentais. Fala também da adaptabilidade, empatia, empatia sendo hoje uma competência crítica, e nós provavelmente estamos às vezes tão focados naquilo que é desenvolvimento de competências técnicas e esquecemos que estas são as mais importantes. Nós hoje em dia já temos, a Microsoft já fazia isto há alguns anos, há muitos anos, que é a ideia de que termos que contratar um diretor de marketing ou um diretor comercial com uma determinada qualificação de base, supostamente já preparado na sua área de atividade, tem vindo
a cair em desuso, porque hoje em dia aprecia-se muito mais o tipo de experiências que estas pessoas têm, inclusive noutras áreas. Procuram-se engenheiros aeroespaciais, engenheiros civis para fazer atividades completamente distintas, porque é esta mistura de experiências e de competências, completamente às vezes fora da caixa daquilo que é suposto, que vão trazer a tal criatividade, a tal diversidade às empresas. E já está provado, não é? Que empresas que apostam em diversidade e inclusão, portanto, posicionam-se muito melhor em termos de resultados líquidos do exercício. Mas ias dizer, Manuel? Não, eu ia aqui colocar aqui ainda o outro tópico que é muito caro na nossa indústria. E já agora aproveito para relembrar que todos aqueles que queiram colocar alguma questão ou fazer algum comentário que o podem fazer, não é? Através do nosso chat ou das perguntas podem o fazer. Mas pegar aqui em alguns termos que são sempre muito abordados dentro da nossa indústria e é um foco muito grande. Estou a falar de eficiência, estou a falar de rentabilidade, estou a falar de produtividade. Alguns dos termos e foram inclusive referidos na apresentação do Artur. E a minha questão é assim, quando olhamos para estes termos, focamos-nos muito na vertente da tecnologia, dos equipamentos que temos que comprar, dos sistemas que temos que pôr a funcionar, que temos que otimizar processos e tudo isso. Poucas vezes olhamos para estes itens pela vertente das pessoas e das suas competências. Obviamente, está inerente, temos que, se não houver pessoas competentes, não as fazemos. Mas será que não devemos dar um foco maior nessa área para poder aí sim tirar os resultados que a tecnologia nos pode oferecer? Aliás, há pouco falávamos entre nós da quinta Revolução Industrial. Eu também já leio essa. Pronto, olha, antecipando. Em que coloca as pessoas no centro da equação, não é? E aqui a questão do human-centered e ser o principal foco, porque reparem no seguinte, a tecnologia, as questões, tudo isto está disponível a toda a gente hoje em dia. Qual é aqui a diferença? É realmente a forma como usam e as pessoas que usam e a criatividade que colocam ao serviço da organização. Essa eficiência, essa produtividade só resulta com as pessoas certas ligadas à tecnologia certa. Agora, quais são estas pessoas certas? E o Artur fala de uma questão que tem a ver com a atração de talento, cada vez mais difícil, as empresas estão hoje com muita dificuldade em encontrar pessoas para trabalhar, não só porque o nosso mercado é atualmente global, a questão dos modelos híbridos que nos permite estar a trabalhar, aliás o Artur falava da pessoa com que estava no México a trabalhar para a Espanha. Nós temos inclusive uma startup portuguesa que é Remote, não sei se já tinha falado nisso, em que só faz este trabalho, portanto é especialista, aliás é um unicórnio português especialista em ajudar as empresas para que os seus colaboradores possam estar em qualquer parte do mundo, continuando a acrescentar valor às organizações. Portanto, quando competimos no mercado global, estamos a competir com empresas que já estão no tal patamar das melhores práticas, ou seja, já se preocupam em ter uma forma de trabalhar que agrada às pessoas ou que lhe interessa às pessoas, provavelmente que elas possam escolher que equilíbrio trabalho, vida pessoal e vida social possam ter. Já estamos a falar de empresas que têm sistemas de benefícios e de incentivos daquilo que obviamente é ajustada às necessidades quase de cada um, quer dizer, é quase particularizado e customizado, e empresas que do ponto de vista, por exemplo, da liderança, são empresas que permitem isto que já temos vindo a falar, a experimentação, inclusive hoje fala-se muito da liderança, servant leadership, é uma de liderança de serviço, mas se calhar já lá vamos a seguir, que é um dos últimos temas que eu queria focar, que é quais são as grandes competências dos CEOs para o futuro. E, portanto, sem dúvida, sim, considero que esta eficiência e produtividade só faz sentido encontrando o equilíbrio entre a componente pessoal e tecnológica. Sim, porque, Artur, e nós ouvimos muitas vezes estes comentários, não, o que faz a diferença são as pessoas, aquilo que a Patrícia estava a dizer, nós compramos as máquinas, isto funciona, mas depois na prática isso acontece? Está a acontecer ou ainda falta acontecer?
Eu acho que de uma maneira geral não está a acontecer. E não é só nas pequenas empresas, nas grandes é em todas. De uma maneira geral é em todas. É muito fácil vermos um indivíduo entrar numa organização, seja pequena, média ou grande, e alterar toda a dinâmica para pior dessa organização. Eu vou dar um pequeno exemplo muito rápido, que é para não entrar muito por aí, mas eu sou acompanhado num hospital já há muitos anos para fazer acompanhamento não me lembro agora qual é a especialidade, também não importa. Mas basicamente toda a equipa dessa especialidade saiu desse hospital por causa de um indivíduo que por acaso era o diretor clínico desse mesmo hospital, por pura e simplesmente ninguém conseguir lidar com essa pessoa. Isto é crítico, que é nós despedimos, não é das organizações, nós despedimos de pessoas. Nós não queremos estar ao pé de pessoas que não nos estão a fazer bem, independentemente de estar muito bem ou muito mal. Quer dizer, e às vezes mesmo quando eu até estou bem financeiramente, não estando na outra dimensão, começo a olhar para o trabalho de uma forma diferente. E principalmente agora, reparem, passámos 2 anos em pandemia e agora andamos outra vez com a ameaça de podermos levar com o míssil em cima. Eu não sei se as pessoas andam a querer estar até ao fim dos dias a pensar, olha, vai cair o míssil ali e eu não fiz aquilo que tinha que fazer, portanto isto mais tarde ou mais cedo vai ser cada vez mais crítico, porque isto é algo de muito importante e relevante. E não digo isto até em brincadeira, digo isto seriamente. Acho que é mesmo sério aquilo que está a acontecer. Nós temos que olhar para estas questões cada vez mais. Onde é que nós queremos estar? Não é? Nós andamos a ver, e a história está-nos a mostrar aqui uma coisa muito simples, que é, nós temos e levando isto agora até para aquilo que está a acontecer à nossa volta, e permita-me aqui um minuto refletir sobre isso, que é, nós temos um Estado forte que se está a comportar ao pé dos outros mais fracos, exatamente dizendo, não importa leis, não importa nada, porque eu sou mais forte do que tu. E, portanto, não importa se há leis, não importa se há nada, eu minto, posso mentir, como eu sou muito forte, há outros indivíduos que se aproveitam disso e põem-se atrás de mim e dizem, olha, vou aqui vou ganhar uns roçados, tu mandas fora do teu bolso. E depois há outros que têm princípios e valores, supostamente, que demoraram muitos anos a ganhar e a adquirir, e que podem-se permitir a serem massacrados ou bulizados, quiser, não sei se é este o termo, não é? Exato, passa a ser, porque efetivamente nós criámos todo um mundo baseado em normas de direito que têm na sua gênese os valores humanistas da nossa sociedade, que alguém agora diz que não interessa nada. Isto é tão importante hoje de ver, porque nós hoje precisamos de ver as nossas organizações a defender isso. E elas têm que criar essas questões, e essas questões têm que ser valorizadas, têm que ser trabalhadas, têm que ser desenvolvidas. Nós não podemos andar aqui a promover ações de fogo de vista e de cosmética. As coisas têm que ser feitas com profundidade e têm que ir a este nível, porque as pessoas precisam disso cada vez mais. Arthur, falaste de um exemplo em que observamos muitas marcas a sair, não é, de um país, porque os seus clientes... E assim o exigiram, mas reparem, e reparem que só as democracias é que podem exigir isso aos governos. Nós andamos sempre a queixar-nos do governo e disto e daquilo, mas nós podemos nos queixar. Outros que gostam de viver nesses outros sítios, quando se queixaram, nós vimos o que é que acontece. Portanto, nós temos que olhar muito bem para aquilo que está a acontecer e saber onde é que queremos estar. Eu normalmente, quando isto acontece, temos que saber olhar para isto dessa forma muito pragmática. É que isso exige, quando eu tenho este tipo de patamar de ação, eu tenho pessoas que efetivamente exigem coisas. Nós podemos exigir, outros não podem. Portanto, esta é a diferença, não é? Portanto, quando nós nas nossas organizações criamos pessoas dentro deste padrão humanista, claramente elas exigem, não é? E, portanto, essa exigência é benéfica para a organização, porque a organização vai poder criar mecanismos de desenvolvimento também que lhes permitem estar nessa tal primeira liga. Ora,
onde esse desenvolvimento não existe, não há esse nível de exigência, porque ele não é pura e simplesmente necessário, basta ser hipócrita. Não é? E aí, nesse campo, nós podemos estar. Portanto, é muito importante olharmos para esta questão, que é uma questão macro, é política hoje sim, mas tem muito a ver com o nosso dia-a-dia também, que é, nós cada vez mais fazemos esta ligação. A nova geração, lá está a tal que estávamos a falar a geração digital, que já nasceu neste século, nunca ouviu, nunca percebeu que existe ameaça nuclear. Agora começam a ouvir isto, nem percebem muito bem o que é. Mas há centrais nucleares, isso, pronto, está ali tudo. Sim, e depois vão comprar comprimidos de iodo. Porque a malta acha que comprando comprimidos de iodo, Não ataca. que aquilo resolve. Mas, Arthur, Oh, falas... sim. Desculpa, Força, Manuel. Patrícia. Não, força, Patrícia. Eu ia passar a bola por fazer o cruzamento desta situação, Dos exatamente comprimidos de com a iodo. questão... Não, ainda não. Mas com a questão das lideranças. Ou seja, no fundo, o que o Arthur estava aqui a comentar, e se calhar liga um bocadinho com aquele patamar que há pouco falávamos da questão da importância das lideranças e daquilo que se espera das lideranças do futuro, não é? Eu fazia só esta ligação. Sim, falas tu, Arthur? Não, falas tu. Não, isso aí está mais do que estudado, mais do que provado, e nós não precisamos de estudos para provar isso. Nós precisamos de olhar à nossa volta, e eu olho para a minha carreira e lembrar-me dos sítios onde eu fui mais produtiva, onde fui mais criativa, estava sempre ligada a uma liderança que obviamente que confiava, que dava autonomia, que permitia a tal experimentação, e isso, nós próprios sentimos isso no nosso dia-a-dia, porque é que continuamos a negá-lo, não é? Se eu sinto isso no meu trabalho, eu parece que continuo a negá-lo, que não faz a diferença, mas faz. Obviamente que o exemplo vem muito de cima e nós temos excelentes exemplos até na própria indústria de moldes, de pessoas visionárias a todos os níveis, não só do ponto de vista tecnológico, como visionários do ponto de vista realmente da criação e gestão do talento. E já para não falar na creme de la creme, não é, que é a questão do purpose. Há uma frase muito gira que eu vi num vídeo há pouco tempo, em que uma pessoa perguntava, as empresas têm que conseguir explicar why we do this beyond profit, porque é que nós fazemos isto além do lucro. Tivemos o exemplo de muitas marcas a sair que os próprios clientes exigiram. O ónus da responsabilidade hoje em dia já não está na empresa, na seleção de colaboradores, já está principalmente no colaborador. Portanto, hoje em dia aparecem-nos pessoas que não somos nós que perguntamos então e o que é que já fez e que valor é que traz à empresa. Já temos pessoas a perguntar então que valor é que esta empresa vai trazer à minha carreira. E isto não é utopia, às vezes dá a ideia que quem nos ouve diz, mas vivem em mundos completamente diferentes. Não vivemos. Trabalhei muitos anos na construção civil, na indústria, na metalomecânica, indústria naval, e isto é a realidade em todos. E quando isto é aplicado, e realmente as pessoas dão valor, e porquê é que se fala tanto das lideranças? Porque a liderança é o primeiro porto de abrigo, não é? É a pessoa que, de certa forma, comunga os valores da empresa e que leva as suas equipas a bons resultados. Por isso é que se fala tanto da liderança. E sim, isto é verdade e faz. E tive a oportunidade de ver essa diferença nas organizações onde passei. Eu tenho aqui uma questão que é colocada pela Helena Silva, que se calhar joga com algumas das notas que aqui foram dadas. E ela diz, todos nós já ouvimos exemplos de empresas que afirmam preferir constituir as suas equipas apostando em jovens e formando as pessoas à medida da própria empresa. No entanto, vemos também algumas dessas empresas, no momento de requisitar pessoas, publicar anúncios a pedir profissionais já com experiência de normalmente mais de 2 anos em determinada função. Por que é que isto acontece? Não é um contrassenso? Quem é que quer comentar? Eu posso começar. Pode ser um contrassenso. 2 anos de experiência é um início, não é? Já não é totalmente... Tem as bases.
ver depois de sair das escolas e das universidades, mas é um início. Nós, quando pensamos em políticas de desenvolvimento e de gestão do talento nas organizações, isto bate em todas as ferramentas da função RH. Vai interferir com o recrutamento, vai interferir com a formação, vai interferir com a forma como avaliamos as pessoas, como retribuímos. Aliás, não sei se lembram o O último slide, o último no ICA. como é que era, Artur? Epá, agora esqueci. Valorizar e reconhecer. E reconhecer, exatamente. Ou reconhecer e valorizar. Pronto, a ordem é facultativa. Isto bate com tudo e, portanto, eu, na minha opinião pessoal, eu sou defensora em que as organizações devem ter um misto daquilo que é a frescura destas novas gerações e que trazem competências muito interessantes, nomeadamente trazem muitas perguntas que as empresas necessitam e para questionar constantemente e ouvir a célebre frase, é assim porque eu faço isto há muitos anos. Pois, mas não tem que ser sempre assim. E junto com a maturidade, com a experiência de pessoas mais velhas. Nós assistimos à gig economy, os gig workers, que surgiram no mercado porque de repente as empresas começaram a despedir e a dispensar colaboradores a partir dos 50, 55 anos. Portanto, estamos a falar de pessoas altamente qualificadas e que por vicissitudes, às vezes até por questões de salário, porque nós vivemos ali antes da grande crise de 2009, 2010, portanto havia aquela ideia, não é, que corria sempre tudo bem, portanto os salários iam aumentando e nada ia correr mal e de repente correu mal. Mas eu sou da opinião de juntar estas duas coisas na organização, porque é aqui que realmente vamos buscar a verdadeira sapiência, a verdadeira criatividade e as gerações puxam-se umas às outras. Portanto, eu acredito que eu não consigo dizer exatamente uma resposta a esta pergunta, sim, pode ser um contrassenso, mas tem que haver uma aposta a todos os níveis, de toda a tipologia de gerações. E depois, obviamente, quando essas pessoas entram nas organizações, terem formas de pô-los a trabalhar em conjunto, ou através de criação de equipas multidisciplinares, ou, por exemplo, fazendo programas de mentoring, ou mesmo reverse mentoring. Portanto, o mentor normalmente é aquela pessoa já com muitos anos de experiência que pode ensinar os mais jovens como é que é a cultura da empresa, uma série de coisas, mas, no entanto, os mais jovens podem fazer o tal reverse mentoring e ensinar as pessoas mais maduras e mais experientes aquilo que são todas as novas competências digitais, e portanto esta junção para mim é uma mais-valia, sem dúvida. Artur. Eu acho que é isto que a Patrícia está a dizer, faz todo sentido e é um bocadinho essa a dinâmica. Eu acho que efetivamente este mix de pessoas sem experiência, de pessoas com experiência média ou elevada é muito importante e é isso que as empresas também andam a fazer. Agora, normalmente, ou por vezes, quando nós não temos a tal política de atração bem definida, isso pode não aparecer tão óbvio para quem está a olhar de fora. Porque se vamos buscar pessoas sem experiência, nós temos que ter, e lá está como estava a dizer a Patrícia, a organização interna tem que ter condições para fazer o onboarding destas pessoas que entram. Ora, a maior parte das pessoas que entram de novo, se entram, por exemplo, em períodos em que em que as empresas estão muito puxadas em termos operacionais, ou seja, estão a precisar de pessoas porque estão no auge ou estão num determinado pico, muitas das vezes essas pessoas entram e não são acompanhadas nessa entrada, ou seja, elas saem muito rapidamente também. Portanto, nós temos que perceber qual é o nosso negócio. Se o nosso negócio é um negócio de continuidade de pessoas ou se é um negócio que vai ter que gerir turnovers altos. E se for um negócio de turnover alto, eu tenho que ter preparado exatamente a minha estrutura. E lá está aqui a importância da estrutura. Se eu não percebo isto, eu naturalmente nunca consigo ter esta situação resolvida, porque despedimos pessoas há 1 ano e meio com muita experiência e depois, passado 6 meses, vamos buscar pessoas que já não são as mesmas e que não têm essa experiência. Veja-se o que está a acontecer no turismo, por exemplo.
Passados estes 2 anos, a maior parte das pessoas que foram dispensadas do setor turístico arranjou emprego porque tinha que sobreviver, não é? Não podiam ficar paradas. E agora nós vemos a maior parte das empresas turísticas a ter muita dificuldade em recrutar pessoas para o setor. Porquê? Porque, de facto, essas pessoas já não estão disponíveis e aquelas que entram não têm essa preparação, e eu não tenho mecanismos internos para lidar com essa situação e, portanto, estão sempre em esforço. Isto é muito importante, não é? Se eu vou buscar pessoas sem experiência nenhuma, na minha experiência, na minha estrutura interna, tem que ter funções que ajudem a que esse onboarding seja feito, principalmente nas áreas operacionais. Porque senão as pessoas saem no dia seguinte ou até de manhã. Por exemplo, eu tenho alguns clientes em que as pessoas entram de manhã e ao final da manhã já não voltam. E não voltam porque isto não é para mim. E não é para mim porquê? Porque aquilo que lhes aconteceu ali, em alguns casos, podia ter sido minimizado, podia ter sido mitigado. E muitas vezes não é. E a própria criação de expectativa, Arthur, quando a pessoa entra e diz que aquilo não é para ele. Acontece muito. Lá está, exatamente o que estamos a falar da área da indústria. Portanto, é preciso pensar essa componente, é preciso trabalhar estas áreas de uma forma atrativa para as pessoas. Seguramente que esse é o caminho. Muito bem, acho que temos aqui ainda muito caminho para fazer e vamos tendo estas conversas e estas ações, no fundo, também para ajudar as nossas empresas a pensar estes temas. Eu cruzava isto até com as sessões que temos acompanhado em algumas empresas do talento mentoring, no fundo, reuniões que temos feito com empresas a perceber algumas dos constrangimentos e como é que podem ser os mesmos ser ultrapassados, e por isso é um programa que estamos a desenvolver juntamente com essas mesmas empresas. E portanto já agora deixava a nota, se alguém estiver interessado em conhecer melhor, temos também à disposição para poder explicar o que é que estamos a fazer. Estamos também em cima da hora e portanto, para cumprir os nossos prazos, limites, eu gostava apenas de dar uma nota a todos aqueles que assistem para também nos enviarem os vossos comentários. Já pusemos no chat um pequeno questionário só para nos darem a vossa opinião e temas que gostariam de ver debatidos em próximas sessões. E no fundo perceber que estamos numa situação que tem um caminho longo a ser percorrido, como aqui percebemos, até chegar às melhores práticas, até chegar à indústria 5.0. Ainda não acabamos por não debater muito a questão do 5.0, mas lá iremos em próximas sessões. E no fundo, gostaria, obviamente, de agradecer à Patrícia Batista, ao Arthur Ferraz, por esta disponibilidade para podermos falar sobre estes temas nestas sessões online e ainda à distância. Esperemos que muito brevemente a gente possa voltar a fazer algumas ações presenciais. Acho que também é positivo para no fundo interagirmos mais nestas ações. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa... Só partilhar sim, mais. Sim, força. Vou deixar mais um documento que tem a ver com as tais competências do CEO do futuro, fica para quem quiser explorar. Muito bem. Muito obrigado a todos e até à próxima sessão. No próximo mês voltaremos com mais um tema para debater e para conversar sobre o mesmo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima.